André Regis, a crise brasileira, ela vem apresentando desdobramentos em vários segmentos da sociedade, tanto no aspecto político quanto no aspecto da economia, da repercussão da crise na população. Mas me parece que agora a crise ganha um aspecto curioso, que é o chamado fator Eduardo Cunha. Qual é a sua opinião sobre essa nova fase da política brasileira? A situação do Brasil ela seria ruim sob qualquer perspectiva neste ano de 2015, ante o enorme fracasso da administração Dilma Rousseff. Começando com o período Lula, essa nova matriz econômica que foi implementada pelo ministro Guido Mantega, o desmando do ponto de vista gerencial, a falta de compromisso com a gestão de qualidade e, acima de tudo, uma corrupção desvairada. Isso fez com que o Brasil entrasse nesse processo de declínio econômico com consequências sociais gigantescas que nós já estamos vivenciando do ponto de vista de desemprego. Esse será definitivamente um Natal de muita tristeza para muitas famílias. Mas, no que se refere ao ambiente político, toda essa crise ela veio a se agravar muito em decorrência do fato de que Eduardo Cunha bateu Dilma durante o período de eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Ele, de um lado, o candidato do governo, Arlindo Quinalha, do outro. Dilma fez pressão contra Eduardo Cunha, tentou derrubá-lo de todo jeito e ele sentiu o golpe. Eduardo Cunha, ele é um dos filhos do Petrolão. Isso. Eduardo Cunha, ele surge para a política recente. A primeira vez que ele foi eleito deputado federal foi em 2002, já na era Lula. E ele ganhou projeção dentro do PMDB como líder durante o governo Dilma Rousseff. A partir daí ele se fortalece, ganha como presente da sua fidelidade ao Palácio do Planalto uma parte da Petrobras, para que ele fizesse dali o seu feudo e tirasse dali os seus recursos para, inclusive, financiar várias candidaturas à Câmara Federal, de outros candidatos, de outros partidos, inclusive, fazendo com que ele se tornasse a figura poderosa e perigosa. Hoje ele é tido como um deputado que lidera uma bancada expressiva no Congresso da Câmara Federal. Ele é, sem dúvida alguma, o presidente mais forte que a Câmara dos Deputados já teve pelo processo da distorção. Não é uma liderança à la Ulisses Guimarães, que é forte pela sua projeção enquanto líder. Ele se tornou forte pelo custo elevado que ele pagou para eleger muitos parlamentares e todos financiados pelo Petrolão. Mas quando Dilma vai para o confronto com ele, repete-se o mesmo mecanismo de implosão da estrutura governamental desse aparelho corrupto que o PT e seus aliados criaram. Repete-se o fenômeno mensalão, quando naquela oportunidade um aliado também foi alvejado, no caso Roberto Jefferson. Quando Roberto Jefferson ele é alvejado, ele provoca todo o processo de implosão que levou à prisão posteriormente de José de Silva. Do ex-ministro. Então, o que nós observamos hoje é um processo de implosão da estrutura que foi montada para dar esse lastro cleptocrata à gestão Dilma Rousseff. O fator Eduardo Cunha, portanto, ele passa a ser, a partir da sua chegada à presidência da Câmara, o fator de instabilidade sistêmica. Ele passa a ser, de auxiliar, de aliado, ele passa a ser o principal opositor. Ele sozinho tem um poder de fogo maior do que todos os partidos de oposição juntos. Ele inclusive chegou a se declarar, né, adversário, a partir daquele determinado momento, se declarou adversário. Porque quando ele sentiu que Dilma Rousseff
ela estava utilizando todas as suas baterias contra ele, ele reagiu dizendo vai ser fogo contra fogo. E no primeiro momento, ele foi bem sucedido, porque a artilharia dele era muito forte contra Dilma. E aí ele, pelo desenho institucional que nós temos, ele é a única figura capaz de colocar o impeachment para andar. Então a oposição, obviamente, quando ele sinalizou que poderia colocar o processo de impeachment para andar, ela imediatamente foi ao seu encontro. E ele, a partir dali, ele começou a utilizar esse poder e agora fortalecido pela chegada da oposição contra Dilma Rousseff. No primeiro momento isso foi bom para a oposição. Entretanto, por o governo, essa instabilidade gerada fez com que o governo começasse a perder as suas pautas de votação, as chamadas pautas bombas foram chegando, a aprovação de emendas constitucionais, inclusive a PEC da Bengala, foi uma grande derrota de Dilma para Eduardo Cunha. Ali foi o troco imediato. Não me apoiou, PEC da Bengala, fazendo com que os magistrados do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, pudessem permanecer no cargo até os 75 anos. Isso tira aquele poder de mobilidade, de substituição de ministros. Ela já estava aí na possibilidade de, em breve período, indicar 3 ministros para o Supremo e depois ainda mais. Ela simplesmente agora, no horizonte desse mandato, que nós também não sabemos quando vai terminar, de nenhuma modificação no Supremo. E é curioso que todos os movimentos que a oposição faz contra a presidente Dilma, o PT interpreta esses movimentos como sendo golpe. Inclusive até o próprio ministro Lewandowski, que acaba de anunciar ou de solicitar que é preciso passar 3 anos, está pedindo 3 anos sem golpe. Quer dizer, uma declaração até um pouco polêmica do ministro Lewandowski. Essa declaração não faz sentido. Primeiro porque se for para pedir não golpe, por que 3 anos? Significa que no 4º ano a gente pode ter um golpe? Ou simplesmente ele colocou 3 anos porque é a duração do mandato de Dilma Rousseff, que foi responsável pela sua ascensão juntamente com Lula, porque ele foi escolhido na época de Lula. Mas com certeza ele compõe essa, vamos colocar assim, essa base de apoio dela no Supremo. Ele hoje é o presidente do Supremo. É uma declaração descabida. Eu recordo que na época de Fernando Henrique dizia-se que para até diminuir o papel do ministro Nelson Jobim no Supremo Tribunal Federal, o PT acusava Jobim de ser o líder do governo no Supremo. Parece que esse papel agora é do Lewandowski, que é o presidente. Eu acredito que essa declaração é uma declaração muito infeliz. Até mesmo porque, sabendo o ministro que a presidente Dilma Rousseff está com um processo de julgamento em curso no Tribunal Superior Eleitoral, que pode resultar na perda do registro da sua candidatura de 2014 e, consequentemente, a perda do seu cargo enquanto presidente da República, ele não deveria dar uma declaração como esta, porque ela pode atingir diretamente um órgão do próprio Poder Judiciário, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Foi extremamente infeliz. Se ele quis falar do ponto de vista do jogo político acerca de um processo de impeachment, eu acho que também não é cabível da parte do ministro esse tipo de declaração, na medida em que leva ao entendimento de que ele falou isso para dar sustentação à presidente Dilma Rousseff, que também encontra-se numa situação de muita fragilidade. Quando a gente junta todos esses fatos que a gente vem registrando ultimamente no país, a gente cai naquela frase de Fernando Henrique Cardoso, naquele diagnóstico do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que o sistema político brasileiro está falido. Você concorda com isso? Concordo inteiramente. O presidente Fernando Henrique Cardoso, inclusive se houvesse um prêmio Nobel da ciência política, ele deveria ganhar agora, com a coragem que teve de lançamento dos diários dos 2 primeiros anos da presidência da República. Foi muita coragem. Ele, em vida, ele publicar o cotidiano de um presidente da República, revelando bastidores da pressão que sofre um presidente, do jogo de poder. Eu acredito que esta obra é uma obra para todos os interessados.
na compreensão de como funcionam as estruturas do Estado, é uma obra fundamental. Eu tenho lido e tenho ficado cada dia mais impressionado com a sua capacidade de visão crítica acerca desse sistema que naquele momento já dava sinais de fadiga e que agora chegou a um momento em que entrou de colapso, não tem a menor dúvida.